Será que foi Deus que endureceu o coração de Faraó, não permitindo que o povo de Deus saísse do Egito? Hoje, nesse estudo, nós vamos compreender se de fato foi Deus que endureceu o coração de Faraó ou se foi Faraó que endureceu o seu próprio coração. Mas quando nós lemos um texto como Êxodo capítulo 4, versículo 21, parece que de fato foi Deus que endureceu o coração de Faraó. O texto diz o seguinte, ó: Disse o Senhor a Moisés: Quando voltares ao Egito, vê que faças diante de Faraó todos os milagres que te hei posto na mão, mas eu lhe endurecerei o coração para que não deixe ir o povo. Veja que se nós lêssemos apenas esse versículo, nós iríamos tirar uma conclusão de que sim, foi Deus que endureceu o coração de Faraó. Agora, você precisa se perguntar, se Deus queria libertar o povo do Egito, por qual razão ele iria endurecer o coração de Faraó? Ora, e se ele endurecesse o coração de Faraó? O próprio Deus não estava caindo em contradição para que ele levasse então ali as pragas sobre o povo do Egito? Então, o estudo vai revelar para você, tá? O que aconteceu de fato, se foi Deus que endureceu o coração de Faraó ou se foi o Faraó que endureceu o seu próprio coração. Nós precisamos pegar então uma linha de estudo a partir ali das pragas. E o primeiro incidente nós vamos encontrar, tá? Quando Moisés vai até Faraó e anuncia ali a primeira praga. O capítulo 7 de Êxodo, tá? Vai nos falar o seguinte, o versículo 12, versículo 13. Quando Deus mostrou soberania e poder por meio de Moisés e Arão, o coração do faraó se endureceu, e ele não lhes deu ouvidos, assim como o Senhor havia predito. Então, essa é a primeira vez que nós encontramos aqui que o coração de Faraó ele vai ficar ali endurecido. Ele não deu ouvido quando Moisés e Arão falaram que aquilo ali era o poder de Deus, a soberania de Deus. Nós vamos encontrar também aqui na segunda praga, tá? Quando tem aqui em Êxodo capítulo 8, versículo 8, que diz o seguinte: mas depois que veio o alívio, ele continuou de coração endurecido e não os ouviu. Foi o próprio Faraó que endureceu seu coração. Então, ora, ele corria ali para Moisés, pedindo para Moisés: olha, fala lá com teu Deus para que ele retire aqui essa praga. E quando Deus fazia isso, quando Deus fez isso, Faraó então ele não dava ouvido e não de fato cria em Deus Todo-Poderoso. Uma outra citação aqui está em Êxodo capítulo 8, versículo 18, que fala que durante a terceira praga, né, os magos admitiram francamente ao faraó a sua impotência. Eles falaram: isto é dedo de Deus. Versículo 19, eles falam isso. Apesar disso, o coração do faraó se endureceu e não os ouviu. De forma semelhante, durante as duas pragas subsequentes, Faraó endureceu mais uma vez o coração. Êxodo capítulo 8, 32. E no versículo 7 do capítulo 9, diz que continuou com o coração endurecido. Então veja que nós começamos a entender que não foi Deus que endurecia o coração de Faraó, mas Faraó, ele tomava a sua decisão de continuar com seu coração endurecido. Ele estava vendo os sinais, ele presenciou tudo aquilo, mas o coração dele ia endurecendo cada vez mais, que ele rejeitava o poder de Deus e rejeitava então libertar o povo do Senhor. Bem, somente depois
de a soberania divina ser rejeitada pela sétima vez, durante a sexta praga dos tumores, é que o Senhor, aparece a palavra que o Senhor endureceu o coração de Faraó. Êxodo 9, versículo 12. Embora muitos servos do Faraó acreditassem que Deus lhe havia salvado a vida, ele ainda não temia o Senhor. Versículo 20 do capítulo 9 e o versículo 30. Depois da devastadora tempestade de granizo, ele tornou a pecar e endureceu o coração. Versículo 34 do capítulo 9. O texto deixa claro que o pecado dele consistia em endurecer o coração em desobediência a Deus. O Senhor não é responsável pelo endurecimento, e assim Faraó, de coração endurecido, não deixou ir os filhos de Israel. Capítulo 9, versículo 35. Então, fica muito claro, nós entendemos que, de fato, o coração de Faraó era endurecido após a sequência de pragas ali, mas não era porque Deus endurecia o seu coração. É porque ele, de fato, não queria, de maneira nenhuma, permitir que o povo de Deus fosse liberto. Então, ele dizia o quê? Faraó, quando vinha uma praga, ele chamava ali os seus mágicos e eles faziam algo ali semelhante. Quando a mágica daqueles seus servos ali não conseguia provar pelas ciências ocultas que aquilo ali era como se, e Faraó dizia que era como se Moisés estivesse fazendo ali mágicas e os seus servos poderiam fazer a mesma coisa. Então, quando os seus mágicos não poderiam fazer aquilo que Moisés fazia através do poder de Deus, ele endurecia o coração, ele ficava com raiva. É isso que a Bíblia está demonstrando aqui para nós, tá? Agora, o capítulo 10, versículo 20, o Senhor, porém, endureceu o coração de Faraó. Isto é, Deus permitiu que o Faraó se opusesse a ele. Não é que no capítulo 10 está dizendo assim, então era Deus que endurecia o coração. Na verdade, Deus permitia que Faraó endurecesse o seu coração. Por quê? Deus ele não forçou, na verdade, essa é a palavra, não forçou o coração de Faraó. Porque senão, Deus estava indo contra aquilo que ele mesmo colocou no ser humano, que é o livre-arbítrio. Então Deus ele só poderia fazer através de demonstração, através do seu poder, através das pragas, etc. e tal, para que Faraó se convertesse. E Faraó não ia se convertendo, até que chegou então a praga, que foi uma das piores pragas ali no Egito, que foi a morte dos primogênitos, que foi quando Faraó permitiu que o povo de Deus então saísse do Egito. Mas logo em seguida você vê que ele se arrepende e vai atrás do povo de Deus. Então, a conclusão que nós chegamos aqui é a seguinte: nós precisamos ler o capítulo 13, o versículo 14 e 15, que diz o seguinte: pois sucedeu que, endurecendo-se Faraó, para não nos deixar sair, o Senhor matou todos os primogênitos na terra do Egito. Então veja que a passagem mostra que foi Faraó que endureceu o seu próprio coração, tá bom? Então, espero muito que você tenha compreendido que não era Deus que endurecia o coração de Faraó, mas era Faraó que via ali a manifestação do poder de Deus através das pragas e ele ficava com raiva e o coração dele ficava ainda mais endurecido. Então, querido, que Deus te abençoe e que você tenha compreendido de uma vez por todas que não foi Deus que endureceu o coração de Faraó, mas a manifestação do poder de Deus ali no Egito fazia com que Faraó ficasse com o coração endurecido, ficasse com raiva, não permitindo que o povo de Deus saísse ali das suas garras. Ok? Deus te abençoe.